Lucas 8, o versículo 1 a 3. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos. Amém. O 2. Amém. Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse assunto, né? Sempre, de vez em quando, os irmãos estão trazendo, porque é de extrema importância, né? Amém. Porque existe realmente um preconceito de que a igreja, por exemplo, não precisa de assistência, né? E aqui nós vemos que o próprio Jesus, quando ele estava saindo para pregar o evangelho, como nós vemos aqui, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho do reino. E iam com Jesus os discípulos, né? Nós vemos que Jesus levava os 12 discípulos com ele, mas também iam algumas mulheres aqui acompanhando o Senhor Jesus, mulheres de classe social alta, classe social baixa, como nós vimos aqui, mulheres que tinham sido curadas, né? Mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, né? Sim. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, então era uma pessoa aqui importante na sociedade, posição. Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos, né? Davam assistência ao Senhor Jesus e aos seus discípulos. Amém. Porque quando Jesus estava pregando e falando, nem sempre ele multiplicava os pães, né? Nós temos 2 relatos que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Em outros momentos haviam também necessidades, porque se ele estava saindo de cidade em cidade pregando o evangelho, ele como ser humano e os discípulos como ser humano, eles sentiriam fome, né? Teriam algumas necessidades. E essas mulheres aqui, não por obrigação, não, né, assim, por determinação de alguém, mas pelo benefício que elas receberam do Senhor, elas devolviam, né, davam seus bens como forma de gratidão. Esse é o princípio do dízimo, esse é o princípio das ofertas de riquezas materiais. Não é uma obrigação, né, como tinha lá na época da lei, por lei. Hoje não é por obrigação. Antes mesmo da lei, o dízimo já estava presente como um princípio, como nós vamos ver aqui na vida de Abraão e na vida de Jacó. Então, essas mulheres, né, nós vemos que elas foram curadas de espíritos malignos, curadas de enfermidades, elas receberam o benefício do Senhor. E diante disso, elas tiveram tamanha gratidão que agora estava acompanhando Jesus e prestava assistência. Está precisando de água, vamos comprar água, vamos arrumar água, está precisando de alguma coisa, vamos comprar um pão, vamos comprar um peixe. Então, prestava assistência com os seus bens. Verdade. Então, isso mostra o quê, irmãos? Que também na igreja não é só o ministério da palavra, né? Não é só o ministério do serviço, precisam também de bens. Por exemplo, né, no início aqui não tinha essas caixas, não tinha o teclado, não tinha o violão, não tinha o carrom, não tinha os instrumentos. Então, precisou também de haver assistência, né? À medida que os irmãos iam ofertando, né? E ali foi fazendo um montante, e agora já dá para comprar o violão, já dá para comprar o teclado, já dá para trocar uma lâmpada, como no princípio ali, né, do Antigo Testamento, para mantimento da casa do tesouro. Então, é algo realmente assim, um projeto bem planejado de Deus, né? Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos ali o dízimo, quando foi instituído por lei, para servir para a manutenção da casa do tesouro, do templo, para servir de sustento para o sacerdote, que ele só fazia as coisas de Deus, para servir de sustento para os levitas, que era uma tribo que também só se preocupava com os afazeres das coisas de Deus, e também algumas vezes ali servia para os necessitados, os estrangeiros e os que passavam fome, os necessitados, né? Então nós vemos ali que havia esse princípio, para que houvesse esse mantimento. Sim. Mas antes mesmo do dízimo estar presente na lei, nós vemos esse princípio aqui na vida de Abraão. Vou ler uma parte do alimento diário que diz assim:
Ontem vimos que o ministério da oferta de riquezas materiais precisa ser turbinado. Quando há necessidade de levantar uma oferta para suprir uma necessidade especial, seja da obra regional, seja de outros países, as igrejas são fiéis. Certa vezes, chegamos até mesmo a quadruplicar o valor das ofertas especiais. Então, o irmão Pedro Dong chama isso aqui de ofertas especiais. São aquelas ofertas que são levantadas, tipo algumas campanhas, como o João trouxe aqui, né? Aquela Sócios do Evangelho, aquilo ali é uma campanha, são ofertas especiais com carnê, que além das nossas ofertas normais, nós acrescentamos e fazemos essas ofertas. Certa vez chegamos até mesmo a quadruplicar o valor das ofertas especiais. No entanto, nas ofertas normais, o chamado dízimo, ainda precisamos ser aperfeiçoados. Amém. E aqui o dízimo ele traz como uma oferta normal. Aos domingos, alguns puxam notas do bolso e as colocam na caixa de ofertas. Trata-se apenas de um valor simbólico para a maioria de nós. Mas devemos honrar o Senhor com aquilo que Ele nos dá para viver. Certamente você recebe do Senhor um salário. Por um lado, esse valor é para suprir suas necessidades. Por outro, vivemos para cumprir a grande missão, para a qual Ele nos comissionou. Pregar o Evangelho faz parte disso, mas não podemos esquecer as ofertas. Portanto, daquilo que recebemos, precisamos separar uma parte para semear. Vivemos bem com o suficiente para o nosso suprimento e o restante ofertamos. Isso é semear. Se formos fiéis no dízimo, teremos uma vida espiritual saudável. Sim, amém. Vejamos agora sobre a origem do dízimo. Em Gênesis, há o registro de uma guerra de 4 contra 5 reis. Em meio ao combate, Ló, sobrinho de Abraão, foi levado preso. Ao receber a notícia de que Ló estava preso, Abraão reuniu 318 homens para enfrentar os exércitos daqueles reinos. Vamos ver isso em Gênesis 14. Gênesis 14, o versículo 14 ao 20. Não é 41, não, é 14. Isso. Eu falei 41, não. Às vezes eu falo uma coisa. Gênesis 14. Do 14 ao 20. Cada irmão vai ler no versículo. Ouvindo, pois, Abraão, que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se. Sabe que ninguém é lei. Vai, Fernanda. Oi, não. Vai, Bíblia. Agora é o 15. Contra eles. Sim. Contra eles de noite, ele e os seus homens perseguiram até Aroma, que ficava à esquerda de Damasco. Trouxe com todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedor, Leoné e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. 19. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Amém. Então, irmãos, aqui você vê uma gratidão aqui da pessoa de Abraão, né, para com Deus. Nós vemos que havia aqui essa guerra, como nós ficamos aqui, como nós lemos, né? E Abraão reuniu aqui alguns homens para libertar Ló, né, os seus bens e o povo ali também.
Então era uma guerra que, humanamente falando, era improvável de Abraão vencer, né? Muitos reis ali contra ele, e ele somente com 300 e poucos homens, e sabemos que cada rei tem milhares de homens ao seu dispor, né? Centenas ou milhares de homens ao seu dispor. Mas Abraão só com 300 qualificados ali, ele conseguiu vencer e despojar ainda, vencer e ainda trazer o seu sobrinho que estava preso e resgatar os bens. E aí com esses bens, algo ali que estava teoricamente já perdido, que ele resgatou, ele disse, teve gratidão e deu dízimo de todos esses bens. Sim. Ali deu dízimo de todos esses bens. O dízimo significa 10ª parte. Então, se fosse para transferir por dinheiro, se ele resgatasse 100, ele deu R$10 no caso, né? Então, isso aqui, Deus não tinha mandado Abraão fazer isso. Partiu do coração de Abraão dele fazer isso, né? Bem assim acontece conosco. Nós não precisamos, às vezes, de um mandamento, mas isso vai ser gerado no seu coração quando você reconhece que Deus é quem está te abençoando, que Deus é quem está te sustentando, quem vai estar provendo, né? Então, por esse fato de Deus te abençoar, seja com um emprego, seja com alguma oportunidade, alguma coisa que aconteceu e deu certo, então você vai gerar no seu coração essa gratidão de devolver ao Senhor, né? De honrar o Senhor como uma forma de gratidão. Então, o princípio do dízimo é essa palavra, é gratidão. Você recebeu de Deus e tem gratidão e ali oferta ao Senhor, né? Senhor Jesus. Então, depois, o dízimo, né? Deus, ele implementou na lei, Deus colocou o dízimo na lei e ali as pessoas teriam que, a partir daquele momento que estava na lei, as pessoas teriam que realmente ofertar para a manutenção dos serviços na casa de Deus, para a manutenção dos levitas, né, e dos sacerdotes. Amém. Vamos ver esse versículo em Levítico, capítulo 27. Levítico 27, o versículo 30. 27, 30. Isso. É para ler? Pode ler. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, santo ao Senhor. Amém. Então aqui você vê o que era o dízimo antigamente. O dízimo não era em dinheiro, porque, né, não tinha assim esse interesse, essas moedas de troca naquele momento, né? Mas nós vemos aqui que eram também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos. Se você vê aí no 32, dízimos do gado, do rebanho. Então, os dízimos naquela época era relacionado ao sustento e à sobrevivência, né? Principalmente do povo ali, dos levitas e dos sacerdotes, porque eles não tinham porção, a porção deles era o Senhor, né? Verdade. Chamado de quinhão, era o Senhor. Então, as demais tribos, né, trabalhavam e nas primícias dos seus dízimos, as primícias que seriam dízimo, né, eles pegavam e levavam lá para o templo para que esses sacerdotes pudessem se manter, e os levitas também que serviam, não tinham trabalho, pudessem se manter, e outros serviços além desses, né? Então, os dízimos aqui, principalmente, eram os frutos do campo, as sementes, como Jesus falou aos fariseus e aos saduceus, né? Vocês dão dízimo do coentro, do cominho, do hortelã, da cebola. Então, de tudo que era produzido no campo, eles levavam. E Deus sempre exigia, porque na época da lei realmente era uma exigência. E quando o pessoal não cumpria com isso, Deus também, às vezes, fechava as portas da bênção. Vamos pegar aqui um versículo em Malaquias, que é bastante usado, só para mostrar o que acontecia se as pessoas não dizimassem, né? Malaquias 3, é antes de Mateus, se não me engano. Malaquias 3? Vou ler aqui. Versículo 9 diz assim: com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha minha prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Senhor Jesus, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. Está vendo? Eram os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você vê aqui que Deus fazia prova. Se as pessoas dessem o dízimo, Deus enviaria chuva e a terra iria produzir mais. Agora, se aquelas pessoas fechassem as suas mãos e não dessem ao Senhor, elas achariam que estaria poupando, mas na verdade não estaria, porque sem chuva, com certeza ia produzir menos ou não ia produzir nada. Verdade. Então, se elas tivessem a gratidão de devolver ao Senhor, né, realmente elas seriam mais abençoadas ainda. É o que Deus está dizendo aqui. Faça prova de mim e aí eu vou, né, abrir as janelas dos céus, vou dar bênção sem medida. E aí Deus disse assim, vou repreender o devorador. Muitas pessoas, para forçar as pessoas a dar o dízimo, usam esses versículos, devorador, migrador, e eles interpretam como demônios, né? Mas literalmente aqui, o devorador é simplesmente esses insetos que comem os produtos da terra. Como aqui mesmo já está explícito, ó. Por causa de vocês, repreendei o devorador para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as videiras dos campos fiquem sem frutos. Então, até mesmo se as pessoas não ofertassem, Deus enviaria esses gafanhotos, esses devoradores, esses migradores, para consumir os produtos da terra e não deixar com que eles ali tivessem abundância no seu acolhimento. Então, irmãos, esse aqui, vimos o princípio, começou sem lei, era um princípio de gratidão, né? Abraão, tem a passagem de Jacó que não deu tempo de ler, mas Jacó disse, ai Deus, se o Senhor me der pão, me der roupa, né? Se for comigo na minha caminhada, não me deixar faltar nada, né? Eu vou te dar 10% de tudo. Se minha vida der certo, estou viajando, estou fugindo do meu irmão. Eu vou voltar em paz para casa do meu né? pai. Se tudo der certo, eu ir e voltar em paz, tudo acontecer certinho, tudo que eu adquiri, eu vou te dar o dízimo, 10%. E Deus, mesmo assim, abençoou, né? E realmente nós vemos então um princípio, não tinha lei naquela época, surgiu do coração deles, do 100% que ele recebesse, ele tirasse 10%. Depois Deus pegou e colocou isso na lei. Então chegou o momento que era na lei e as pessoas agora deveriam de fato ofertar, dar o dízimo ao Senhor. Hoje nós estamos no chamado na era da graça, né? Então não estamos mais debaixo da lei. Porém é sempre bom nós observarmos o princípio que teve no coração de Abraão e teve no coração de Jacó, esse princípio. No Novo Testamento, você não vai encontrar referências assim, muitas referências sobre o dízimo, né? Nas epístolas de Paulo, algumas referências vai ter lá em Hebreus. O Jesus falou aquela passagem aos escribas e fariseus que vocês deveriam dar, mas não está assim muito claro. Mas o princípio sempre realmente nós devemos observar, porque se nós formos pegar, o Senhor Jesus disse, você não deve dar de qualquer maneira, né? Não vai dizer lá 10%, mas vai dizer de acordo com as suas posses. Vamos pegar aqui 1 Coríntios 16, e até mesmo muito acima das nossas posses. Se nós formos observar os primeiros cristãos, não era simplesmente o dízimo, mas eles chegou o momento que eles tinham tudo em comum e vendiam suas casas, colocavam diante dos pés dos apóstolos, então superava muito essa questão, né? Sim. Mas tudo é uma questão de coração. Quanto mais uma pessoa tem o coração dado ao Senhor, menos ela vai ficar relutando sobre esse assunto. Verdade. 1 Coríntios 16 diz assim, quanto à coleta para os santos, então nesse tempo aqui os apóstolos surgiam necessidade, eles sempre incentivavam a fazer coletas para suprir as necessidades dos santos, tanto na cidade deles quanto em outras cidades. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, ou seja, domingo, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Está vendo? Não está explicitando assim 10%, mas está dizendo conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então você, né, dependendo da sua prosperidade, você vai diante do Senhor
E aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você vai separar para ofertar ao Senhor, né? Nós já temos as ofertas especiais e, como o irmão Pedro falou, as ofertas normais. E você pode aqui, no caso, considerar, por exemplo, a oferta do dízimo. É uma porcentagem que é bíblica, né? Que nós vemos aqui como princípio, que estava ali em Abraão. Então, quanto a coleta para os santos aqui, separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Então, quem ganha muito vai separar de acordo com a sua prosperidade. Quem ganha pouco também de acordo com a sua prosperidade. 2 Coríntios 8 também mostra isso e mais um pouquinho além disso. 2 Coríntios 8. O versículo 1 a 5 diz assim: Também, irmãos, queremos que estejam formados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. O 2, nós vamos ler até o 5, versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porque eles testemunhou, eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, Pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, primeiro a vontade de Deus. Amém. Então, irmãos, está vendo aqui como era nas igrejas aqui na era primitiva? Sempre surgia, parece que sempre surgia essas necessidades nas igrejas, e o apóstolo Paulo sempre fazia coletas, né, para ajudar os irmãos. Então aqui o que estava acontecendo no versículo 2, no meio de muita prova, aqui essas ofertas eram para ajudar as igrejas lá da Macedônia. Aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, no 2, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, Não foi, eita, meu Deus, vou ter que ajudar esses irmãos, vou tirar uma quantia. Não, manifestaram dentro deles abundância, ou seja, muita alegria. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Mesmo eles sendo profundamente pobres, dentro deles surgiu o quê? Transbordou uma grande riqueza de generosidade. Muito pobrezinhos, mas a generosidade que partiu dentro do coração deles era rico demais, era uma grandiosidade. É tipo aqueles, quanto mais pobre, mais o coração dado, quanto mais rico é como se mais fechado. Então, o que foi que aconteceu aqui? Eles estavam em profunda pobreza, mas mesmo assim, né, transbordou uma grande riqueza de generosidade para que eles pudessem ofertar. O 3. Sim, amém. 3. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, né, como novamente, não está explicitando aqui um número, uma quantidade, uma porcentagem, mas está dizendo o quê? Na medida de suas posses. Na medida, acabamos de ler, né, conforme a sua prosperidade, aqui, na medida das suas posses. Como já estamos falando, né, esse princípio dos 10% é um princípio que já estava lá desde Abraão, e nós podemos aplicar conforme a sua prosperidade, na medida das suas posses. E o interessante aqui, que diz assim, e mesmo acima delas. Então, os irmãos não ficaram presos a uma quantidade, um referencial, mas eles superabundou até mesmo aquilo que talvez pudesse estar previsto, né? Porque foi na medida das suas posses, vamos colocar aqui, eu posso dar 10%, mas jorrou dentro deles uma vontade tamanha que, mesmo acima das posses, eles aqui contribuíram de forma voluntária, né? De forma voluntária. Se você for ofertar por obrigação, para agradar alguém, Deus não vai se agradar, né? Se você for ofertar por medo, porque as pessoas dizem que você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, também Deus está sondando o seu coração, que não é com alegria, né? Não é com generosidade, mas com sentimentos que não são os sentimentos que deveriam ser. Então, eles aqui realmente fizeram isso, pedindo-nos com insistência,
Rapaz, aqui tinha muita vontade de ofertar, né? Eles estavam em profunda pobreza, mas o coração tão grande que acho que o apóstolo Paulo, né? Não, vou. Mas mesmo assim eles disseram, não, eles pediram com insistência, né? Eu quero a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiramente ao Senhor, depois a nós. Eles aqui eram abençoados, né? Não somente deram o dinheiro, mas primeiramente se entregaram ao Senhor, né? E com certeza Deus pôde aqui abençoar a vida deles. O capítulo 9, o versículo 6, diz assim, e isto afirma, aquele que semeia pouco, semeia aqui a ofertar. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Agora olha aqui, olha, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém. Então o versículo está dizendo, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então junte, né? De acordo com a sua prosperidade, na medida das suas posses e de acordo com o que tiver proposto no seu coração. Você vai diante do Senhor e o Senhor vai te dar um sentimento, né? Ó Senhor, eu quero ofertar, minha oferta normal. Então, aquele sentimento que o Senhor está te dando e você sente paz e alegria no seu coração é aquela oferta que é aceitável a Deus. Se você, por exemplo, um exemplo, né? Você recebe 1.000 e você não, recebi 1.000, antes eu não tinha nada, eu recebi 1.000, eu vou tirar 100 reais aqui e vou dar com alegria a Deus. Não vou dar, não é o pastor, não é a igreja, você não precisa saber para onde o dinheiro você está dando a Deus, né? Como oferta de gratidão a Deus. E se você se sentir alegre por você não estar com o seu coração apegado a essa riqueza, aí está valendo, aí Deus se agrada, porque você está dando assim, ó Deus, muito obrigado, graças a Deus, estou dando a oportunidade de te dar, muito obrigado Senhor, estou ofertando aqui de coração ao Senhor. Deus aceita, realmente, isso é maravilhoso. Amém. Mas se você diz, poxa rapaz, vou ter que, Vai me fazer. né, vai me fazer falta, está precisando para isso e aquilo, aí não está cumprindo o versículo, não é por alegria. Deus só ama quem dá com alegria. Então, irmãos, esse é o princípio. Como é que isso vai acontecer? É de acordo com o seu coração que é dado ao Senhor, né? Deus diz, você não pode servir a dois senhores, a Deus ou ao dinheiro. Interessante que diz, não é a Deus e ao diabo, é a Deus ou ao dinheiro. Para você ver que o dinheiro toma muito espaço no nosso coração. Toma muito espaço no nosso coração e é um Deus hoje em dia, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quanto mais uma pessoa é apegada ao dinheiro, né, mais o seu coração também é menos dado ao Senhor. Quanto mais uma pessoa tem um coração dado ao Senhor Jesus, menos ela vai fazer menos questão dessas coisas relacionadas ao dinheiro. Vai surgir uma necessidade, uma pessoa está precisando, ela vai estar disposta a ajudar, porque o coração dela é dado ao Senhor, né? Olha como era no início a igreja primitiva. Aqui superabundava e muito a questão do dízimo. Vamos ver Atos 2, só para a gente fechar aqui. De fato, eles excediam, né, os escribas e os fariseus. Atos 2, o versículo 42 diz assim, quando eles se convertiam, a primeira coisa, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Agora o 44, Atos 2, 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, era o que brota, isso aqui brota no coração, principalmente de novos convertidos, né? Eu me lembro de irmãos, a gente reunia no local lá, alugado, né? Na esquina, um localzinho mais simples, e vários irmãos diziam, poxa, rapaz, se eu ganhasse tanto, eu ia comprar um local para a gente reunir. Se eu ganhasse tanto, várias pessoas tiveram esse sentimento, né? Se eu ganhasse tanto, eu ia fazer isso na igreja. Por que isso acontece? É aquele sentimento de pertencimento, assim, de união, né? De uma família. E aqui era o que acontecia com eles. As pessoas se convertiam ao Senhor e não era simplesmente ali separar uma parte e entregar. Não, a pessoa está necessitando, eu tenho uma fazenda ali, eu vou vender
a fazenda e o dinheiro todo eu vou depositar aos pés dos apóstolos. Não era por obrigação, ninguém mandava fazer isso. Era que gerava dentro deles. Eles tinham tudo em comum, era uma família, eles viviam reunidos e as pessoas vendiam suas propriedades para ajudar as pessoas. Então superabundava, né? Superava um percentual, uma porcentagem. E até algumas pessoas que não tinham coração puro, vendo os outros fazendo isso, acho que está em Atos 5, né, Safira e Ananias, tentaram imitar, mas não foi de coração. Eles venderam uma propriedade, depois vocês podem ler em casa, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade, né, e reteve uma parte do dinheiro e chegou lá para os apóstolos, dizendo, tome aqui o dinheiro que a gente vendeu uma propriedade, dizendo que estava dando o dinheiro todo, sem ser. Só que também, acho que para se amostrar, não sei o que foi que aconteceu ali, e o Espírito Santo revelou a Pedro que eles estavam mentindo, e Pedro soltou lá uma profecia que ele caiu duro lá na hora, morto por mentir contra o Espírito Santo. Ou seja, você não precisa fazer isso se for para se amostrar ou por necessidade, né? Mas tem que ser algo que brota com alegria. Amém. A pessoa vai buscando o Senhor, vai se entregando, e de repente o Senhor vai conquistando o seu coração, que você não faz questão do valor fixo, mas você vai dando tudo aquilo que o Senhor requer, né? Então, isso aqui não se propagou por muito tempo, como a gente viu, infelizmente, as pessoas, o amor ao dinheiro às vezes vai impedindo, às vezes dá confusões, né? Mas que o Senhor conquiste o nosso coração para que, como nós lemos, na medida de nossas posses, de acordo com a nossa prosperidade, aquilo que estiver proposto no nosso coração, nós consideremos essa prática, né? Não por lei, não por obrigação, né? Como as pessoas colocam, mas pelo sentimento de gratidão. Deus me deu, antes eu não tinha um trabalho, Deus me deu a oportunidade de eu ter um trabalho, de eu ter o meu salário, então eu vou separar uma parte, as primícias, para eu ofertar. Se for de coração e com alegria, vai ser aceito. Agora, amém, se você não tiver gratidão, se você não fizer isso por alegria, você pode estar fazendo isso de uma forma assim, inadequada, né? Porque não está sendo com alegria. Então, só dê se for por bondade, por alegria, por gratidão a Deus. Como que na sua cabeça você está dando ao Senhor, está ofertando ao Senhor. Depois que você ofertou, né, não se preocupe dali para frente, porque você já cumpriu o seu papel, você está ofertando ao Senhor para o mantimento da igreja também, né, para as necessidades da obra do Senhor, para a pregação do Evangelho. Esse carnezinho que nós estamos ofertando, né, ali é para os missionários que saem para pregar o Evangelho, precisa de sustento. Então, nós não estamos indo, mas estamos contribuindo, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia, amém. Que palavra rica essa de hoje, né? Realmente foi bem tocante essa parte, porque fomos acostumados a levar aquele palavreado de que, o dinheiro, para que esse dinheiro na igreja, né? Para onde vai esse dinheiro? Que seja lá para o padre, para o pastor, é sempre assim, né? Eles que devem estar com esse dinheiro, mas eu acho que a gente não tem que ter esse coração, porque hoje claramente a palavra de Deus mostra que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, né? E nos capacita para ajudar ao próximo, ajudar a nossa igreja, amém, ajudar nossos irmãos, né? Amém. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então aqui claramente Deus está falando que não podemos dar porque é obrigação, né? Mas Deus fala aqui que a gente tem que dar com alegria. Amém. Não adianta a gente vir aqui ofertar com grande valor se não é de coração puro, verdade, né? Para agradar a Deus. Verdade. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter esse coração de agradecer a Deus por suprir nossas necessidades, amém, por nos ajudar dia após dia com o nosso emprego, né? Amém, com o nosso trabalho, da forma de que não deixe nós passar fome, né? Sim, sempre suprindo tudo que nós precisamos, então nós precisamos retribuir ao Senhor. Amém. Temos que compartilhar e não para, por dizer assim, com vontade de alguma coisa, mas compartilhar para a obra do Senhor, amém, né? Amém. Que sabemos que tem mantimentos, né? Que nem o irmão citou muito bem, tem aqui as caixas, tem todo o material aqui e sabemos que tem custo, né? E não é para ninguém,
sabemos que essa obra é do Senhor. Amém. E a partir do momento que nós colocamos que essa obra é para o Senhor, nós vamos ser prosperados cada vez mais, né? verdade. Então é por isso que nós devemos fazer o compartilhamento do dízimo, das Amém, ofertas, amém. né? Seja que, como que o irmão falou dos projetos, né? Que nem tem o carnezinho, que ali é para os irmãos fazer as conferências, viagens, para que esteja semeando a palavra do Senhor, para que esteja alcançando novas vidas, né? Amém. Verdade. E é de fundamental importância ter esse compartilhamento Amém. das ofertas e do dízimo, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. 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 Jesus é o Senhor. Na verdade, o desejo do coração de Deus, de fato, é que a obra dele cresça. E quando o Senhor ele saía, né? Além das irmãs acompanharem ele e dar o seu suporte, eu acredito que essa também daria alguma quantia em dinheiro, porque lá na frente o Senhor tinha necessidade. É tanto que eles andavam com as moedas de prata, moeda de ouro, né? Eles andavam com dinheiro. De onde vinha esse dinheiro? Seria do caso das ofertas, para alguma necessidade lá na frente. Senhor Jesus. Amém. Então, hoje, infelizmente, nós estamos sentados, né? Na cadeira, estamos debaixo de um teto. Mas se a gente for olhar do que tem construído aí, se fosse para nós iniciar hoje, 100 mil não daria. 100 mil reais não daria para construir o que nós temos hoje construído. Né? E aí o que acontece? São os grãozinhos de areia. Amém. São as ofertas dos irmãos. Aí a pessoa, mas para que precisa? Por que precisa? Porque está bom do jeito que está? Não, o Senhor quer nos dar o melhor. A gente precisa melhorar. Nós paramos a laje em certos meios, tem alguns material para a gente chegar até aqui. Mas eu quero chegar até a frente. Eu não quero parar onde está. E não é só isso, questão material. Né? A questão também, a oferta é questão espiritual. Amém. É questão espiritual. E aqui em Marcos 12, o versículo 41, fala da oferta da viúva pobre. Sim. O irmão falou dos irmãos que eram pobres, né, e rogaram para ter a graça de poder ofertar. E o apóstolo Paulo, por ele mesmo, não queria a oferta daqueles irmãos, porque eles irmãos da profunda pobreza. Seriam irmãos ali que não tinham de onde tirar nada. Aí o apóstolo Paulo disse, como é que esses irmãos vão ofertar? Eu não vou falar. Mas eles ali gritaram, né, clamaram, rogaram, não, nós queremos fazer parte desse negócio aí. E mostra que aqueles irmãos, eles enriqueceram, né? Eles não ficaram mais na profunda pobreza, eles enriqueceram. E nós vimos também a questão da oferta. A gente viu a mãe de Samuel, né? Quanto tempo aquela mãe de Samuel, ela queria ter um filho, não podia. Ana, né? Sim, mas quando ela disse, Senhor, se o Senhor me der, eu te darei. Foi. A madre dela se abriu. Então, ofertar traz para nós também saúde, cura, bênção e libertação. Se nós ficamos com gafanhoto dentro do bolso, não quer tirar nada, com medo do escorpião morder, pode ter certeza que vai ficar doente. Você vai ficar doente, você não oferta para o Senhor, você vai comprar remédio na farmácia. Você acaba gastando em outro lugar, mas vai gastar. Você não oferta para o Senhor, você vai ofertar para a farmácia, vai ofertar em qualquer outro lugar, mas vai ofertar. Não tem jeito, porque é melhor você dar ao Senhor. E quando você oferta para o Senhor, você pode ter certeza, você não vai empobrecer. A tendência de você enriquecer mais. Porque na medida que você está dando, como o Jeff mostrou na palavra, quem semeia pouco, pouco também colhe. Mas quem semeia com abundância, também com abundância sem parar. E aqui, o Jeff tocou num ponto muito importante, é a questão de dar com alegria. E essa passagem da viúva pobre, ela ofertou tudo que ela tinha. Não foi que ela ofertou pouquinho, não. Tudo. Ela ofertou foi tudo que tinha. Salário do mês. Aposentadoria. Né? É como se ela dizia, tirei, e aqui ela viu lá os poderosos, né? Os fariseus. E aqui mostra que Jesus estava sentado. Aí como você tem o gasofilaço ali,
Você não está ofertando para o homem, não, você está ofertando para o Senhor. E o Senhor está ali. O Senhor vê quem está botando alguma coisa. Não é preciso nenhum de nós ficar observando quem está botando, não. O próprio Senhor está vendo. Pode ver aí, Jefinho, em Marcos. É 4? Não estou achando. Não, é Marcos 12, versículo 41. 12, 41. Mostra diz assim: assentado diante do gasofilaço, observava Jesus. Ou o Senhor observava. E ali ele via que muitos poderosos ali ofertavam uma grande quantia no gasofilaço. E o Senhor via tudo. O Senhor estava lá, presente. Dizendo assentado diante do gasofilaço, observava Jesus. Então o Senhor estava lá. Ele observava quanto Jesus colocou, quando o Domingo colocou, quando eu coloquei, quando cada um de nós colocou. Se você nem chegou lá perto, você nem viu também, você não chegou nem perto. Mas aqui diz que o Senhor estava lá e o Senhor via as pessoas colocando o dinheiro, né? Diz assim, como o povo lançava o dinheiro, né? O Senhor observava como o povo lançava o dinheiro. Ora, muitos ricos, né, depositavam grande quantia. Vendo, porém, o Senhor viu uma mulher viúva, pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondente a um quadrante, né? Esse é o valor do salário dela. Senhor Jesus. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os ofertantes. Então a mulher ofertou mais do que todos, não foi só mais do que um só. É a questão que ela colocou ali o coração dela. Senhor Jesus, ela colocou o coração dela naquele dinheiro. Hoje, quando a pessoa oferta qualquer valor, imediatamente a tendência é contar para alguém que fez aquilo. Na verdade, o gasofilaço, nossos envelopes nem tem nome, nem endereço, nem o valor dos irmãos que ganha. Muitos lugares, se os irmãos forem pegar um envelope daquele, pode observar que ali tem endereço do ofertante, o salário do ofertante tem que estar ali, tudo direitinho, até o dia que você recebe dinheiro tem que estar escrito naquele envelope, para que o dirigente daquele lugar tenha o controle que no mês que você não der, ele lhe cobra. Se você atrasar um mês, no próximo mês você tem que cobrir o mês que você atrasou. Isso é na lei deles, né? Porque na lei de Deus não existe isso. A Bíblia diz assim que é para você dar com uma mão e a outra não vê. Você coloca lá, ninguém precisa estar sabendo o que você colocou, porque o próprio Senhor já sabe. Aqui diz que o Senhor está ali presente, o Senhor já sabe quem colocou e sabe da forma que colocou. E se você não colocou nada, o Senhor nem sabe. Então é necessário hoje a gente ir diante do Senhor. E quando a gente falou a questão de valores dos escribas e fariseus, né, que ele ofertava o quanto, veja bem, nós estamos longe disso. Nós estamos longe disso ainda, mas nós precisamos avançar. Amém. É por isso que os irmãos hoje estão falando muito em questão de oferta, porque ele quer que cada um de nós reine. Ele quer que a gente reine. Ofertar é questão de reino. Voltando a Mateus capítulo 5. Ofertar é questão de reino. Ser pequenos ou grandes no reino. Senhor Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 5. O versículo 20. Vou ler o 19, que diz assim: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, né, mesmo que seja o menor mandamento, assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observares e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for superior, né? Sim. Em muito a dos escribas e fariseus,
Diz assim, jamais entrarei no reino do céu. Então, os escribas e fariseus, eles ofertavam do comido, do hortelã, da cebola, do alho, e se vendesse uma vaca, a vaca já era dele, não foi de salário, mas se vendesse uma vaca, aí foi R$1.000, ele tirava a oferta daquele e ofertava. Se vendesse uma ovelha, a ovelha já era dela, não era de salário, mas ele tirava daquela da ovelha e também ofertava. Qualquer coisa que ele vendesse, retirasse do dele, ele tirava daquilo ali a sua porção e eles ofertavam. Diz assim, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, muitas vezes a gente não consegue fazer nem o mínimo, nem os 10% a gente consegue. Agora imagine, de feijão, de milho, de tudo que a gente adquire. Hoje não, porque a gente não planta mais, mas antigamente eu ainda plantava. Agora imagine se a gente não fizesse isso. Não consegue fazer isso. Nós precisamos, Senhor, ganhe mais o nosso coração, para que no mínimo a gente consiga chegar ao de Malaquias 10, que fala dos 10%. No mínimo. Mas isso diz assim, não é com tristeza e nem por necessidade, porque se não quer dar, não é uma obrigação, não. É um dever de cada um, mas Deus não obriga. Senhor Jesus, isso é um dever meu, é um dever de cada um de nós, mas Deus não obriga ninguém a fazer isso. Senhor Jesus. Amém. Mas isso, essa palavra eu também tinha pegado algo ali para desfrutar, mas aí eu tinha falado com o Jefinho. Mas amanhã a porção também é praticamente a mesma. Vamos continuar falando a respeito de oferta, porque muitas vezes a gente não faz porque também não se fala. Teve um irmão que esteve aqui e ele veio com oferta, né? E quando ele saiu lá fora, ele chamou o sobrinho, o neto, né? E disse, vem aqui aí, ninguém tira a oferta, não. Então, muitas vezes a gente peca por não falar. Não é que ninguém está obrigando ninguém a ofertar, mas alguém que vem de fora vem para ofertar. Mas você não fala nada de oferta, então ele leva a sua oferta de volta. Vai embora. E a obra fica parada. Então, antigamente as pessoas andavam de cavalo, né, de jegue, o próprio Jesus andava assim. Mas hoje, as igrejas precisam de automóvel, né, de carro. Os irmãos, esse carnezinho mesmo, os irmãos, sem as ofertas dos irmãos, como é que nós vamos visitar as igrejas, visitar os irmãos? Porque a pé ninguém consegue ir, precisa de veículo, e os irmãos vivem pela obra. Eles não têm salário, não ganham, não são empregados de. Então ele vive assim, pela graça. Então ele precisa justamente dessas ofertas. Senhor Jesus. Amém. E não é só isso, nós precisamos ir diante do Senhor e colocar também a situação, né? Até mesmo no nosso próprio local. Verdade. Vamos arregaçar as mãos. O versículo 10: trazeis todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Estamos ontem, né? Quando a pessoa decide, não mais por estar debaixo da lei, mas de coração, quando ela decide ofertar ao Senhor, principalmente essa oferta que o irmão Pedro chamou oferta normal, né, do dízimo, e outras ofertas especiais, ela pode receber muitas bênçãos, né? Porque de fato ela está semeando. É verdade. E a pessoa que semeia, um dia ela vai colher. Amém. Quando o Givaldo estava lendo esse versículo, eu lembrei de uma história, estava até aqui pesquisando, uma história do senhor Colgate. Esse creme dental que nós usamos do Colgate é o nome de um rapaz, né? Chamado William Colgate. Ele com 16 anos, ele vivia ali com sua família, mas ele saiu de casa com extrema pobreza. E ao sair, ele encontrou um senhor cristão que profetizou. Ele estava saindo para Nova York. E ele disse, olha, lá em Nova York vai acontecer algo bom. Espero que isso aconteça com você. Mas quando acontecer, não esqueça de ofertar ao Senhor, né? De cumprir com os deveres ao Senhor. E ele, com dificuldade, arrumou um emprego lá em Nova York. E o patrão foi percebendo que ele tinha inteligência suficiente e logo tornou ele sócio dele, né, do patrão. Então, Colgate se tornou sócio. E a empresa foi prosperando, progredindo, e ele estava sendo sócio,
e ele sempre ofertando ao Senhor, né? Depois o patrão, o dono da empresa morreu e ele ficou ali como único dono da empresa. Então ele como único dono teve ali independência e pediu para que criassem uma conta corrente uma conta poupança chamado dízimo, o nome da conta. E ele passou ali todos os lucros da empresa, ele deixava 10%, que seria o dízimo, nessa conta para ofertar para a obra do Senhor, para a expansão do Evangelho. E essa empresa começou a progredir. Ele fazia, antes de fazer a pasta, o creme dental Colgate, ele fazia sabão. E começou a progredir, depois começou a criar esse creme dental. E ele começou a progredir de tal maneira que passou agora a dar 20%, depois 30% e chegou a dar 50%. Sim. Como nós desfrutamos, isso não é por obrigação, era o sentimento que partia, né, dele, né? E nós sabemos hoje é uma empresa gigantesca, né? A Colgate é uma empresa gigantesca na área de higiene, né? Então o versículo diz assim: põe a minha prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Então, irmãos, realmente, nesse caso aqui nós vemos, né? Independentemente de qualquer outra coisa, sendo do coração, né? Sendo de coração, e ele teve essa decisão, Deus realmente o abençoou muito. Verdade. Claro que também, por outro lado, nós não podemos ter essa ambição em nosso coração. Porque nós vemos muitas igrejas, né, que aproveitam disso e faz os fiéis venderem carro, venderem não sei o quê, e aí causa um reboliço na vida da pessoa, porque não está sendo de coração, mas estão sendo movidos pela ganância ou pelo engano de líderes que mandam a pessoa se desfazer de tudo, né? E depois a pessoa não recebe nada, fica frustrada e mas nunca volta à igreja. Então não é dessa forma, isso tem que partir de uma maneira assim, de coração ao Senhor, né? Não é por julgo, não é por obrigação, por ordenança, mas de coração, né? Verdade. Que o Senhor nos ajude a nós sermos fiéis. Bíblia diz, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O coração acompanha o tesouro. Se nosso tesouro for o Senhor, nosso coração vai estar no Senhor, né? Amém. Mas se for nas coisas da terra, aí não vai estar no Senhor. Verdade. É um versículo que diz que o Deus de muitas pessoas é o ventre, ou seja, é o seu sustento, né? Então que o Senhor nos guarde e que Ele trabalhe em nosso coração para que nós sejamos fiéis, né? Jesus é o Senhor. Amém.